Imagina poder criar qualquer coisa que você quiser, mas com um pequeno detalhe: você pode ser preso. Você já deve ter ouvido falar de impressão 3D, né? Aquela tecnologia que em poucos anos saiu dos laboratórios e chegou até a sua casa, permitindo que você crie desde uma peça de decoração até partes de um carro. Tudo com apenas um clique, ou mais ou menos isso. Mas a impressão 3D não é só uma febre passageira ou um brinquedo caro. Ela está revolucionando várias indústrias como a medicina, a arquitetura, moda e até mesmo a gastronomia. Pensa comigo, hoje com uma impressora 3D você pode fabricar próteses personalizadas, criar estruturas arquitetônicas complexas e até mesmo imprimir alimentos. E isso, claro, é só a ponta do iceberg, porque as possibilidades são praticamente infinitas. Parece até ficção científica, mas é real, tá acontecendo agora e tá transformando o mundo à nossa volta. Só que tem um porém. Essa revolução toda também trouxe à tona uma batalha legal que pode mudar tudo. O que antes era apenas criatividade, agora esbarra em algo muito mais sério: os direitos autorais. Agora, se você ainda não está tão familiarizado com essa tecnologia, deixa eu te explicar rapidinho o que é impressão 3D. Basicamente, a impressão 3D funciona assim: ao invés de desenhar algo no papel ou modelar com as suas próprias mãos, você usa um computador para criar um modelo digital de um objeto. E pode ser qualquer coisa, uma peça para consertar sua geladeira, ou uma miniatura do seu personagem favorito, ou até mesmo um protótipo de um produto novo. E aí entra a mágica. A impressora 3D pega esse modelo digital que foi criado lá no computador e, camada por camada, vai depositando o material, que pode ser plástico, metal, resina ou até chocolate, para construir o objeto inteiro. O resultado? Um objeto tridimensional que você pode tocar, usar ou até mesmo vender. E tudo isso com um nível de personalização que as antigas formas de fabricação simplesmente não conseguiam oferecer até agora, né? E é por isso que a impressão 3D é tão revolucionária. Ela dá o poder de criação diretamente nas mãos das pessoas, eliminando as barreiras entre a ideia e o produto final. Só que, como qualquer tecnologia poderosa, ela também traz desafios, e é aí que entra a parte complicada. Até onde a gente pode ir com a questão dos direitos autorais? Quando a gente fala em direitos autorais, a gente entra em um território complexo e muitas vezes nebuloso. A questão aqui é simples. Você tem uma ideia genial, cria um objeto em 3D, mas será que ele é realmente seu? E se esse modelo foi baseado em algo que já existe, como um produto famoso, ou um personagem, ou até mesmo uma obra de arte, tipo, sei lá, o Homem de Ferro, por exemplo? Imagina só, você encontra um modelo incrível na internet, tipo aquela action figure do seu filme favorito, decide imprimir ela, já que ela está disponível ali, de forma gratuita, e isso parece bastante inofensivo, né? Só que, na realidade, isso pode te colocar em maus lençóis, especialmente se o design original é protegido por direitos autorais. E, acredite ou não, isso já levou algumas pessoas a processos judiciais bem sérios. E não é só a impressão 3D para uso pessoal que pode causar problemas. Se você decide vender ou distribuir esse modelo, mesmo de graça, a coisa pode ficar ainda mais complicada e séria. A linha entre o que é permitido e o que é ilegal é bem tênue e muitas vezes mal definida. E por isso que a gente está vendo um aumento nas disputas legais em torno da impressão 3D. A verdade é que, à medida que a impressão 3D cresce, mais pessoas estão começando a perceber que há muito dinheiro e direitos em jogo. O que era para ser uma ferramenta de inovação pode acabar se tornando um campo minado legal, onde cada passo pode desencadear um processo. No final das contas, a pergunta que fica é: como proteger a criatividade sem sufocar a inovação? Esse é o dilema que está moldando o futuro da impressão 3D. E como você vai ver, a gente já tem casos que ilustram exatamente esse conflito. E para entender melhor essa treta toda, a gente precisa dar um passo para trás e falar um pouquinho sobre o que são de fato os direitos autorais. Direitos autorais, basicamente, são um conjunto de leis
que protegem obras criativas, como músicas, livros, filmes e sim, até mesmo o design de produtos. A ideia é garantir que o criador de algo original tenha o controle sobre a sua obra e como ela é usada, distribuída e, claro, monetizada, né? Resumindo, se você criou algo, você tem o direito de dizer o que os outros podem ou não fazer com isso. Agora, quando a gente traz isso para o universo da impressão 3D, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Vamos supor que você cria um modelo 3D original, como um suporte de celular ou uma miniatura de um carro, e você decide compartilhar isso na internet. Com os direitos autorais, você pode proteger esse design, evitando que outras pessoas façam cópias, vendam ou até mesmo modifiquem essa criação sem a sua permissão. Por outro lado, se você fizer o download de um modelo 3D de outra pessoa, ou até mesmo recriar algo que já existe, como um personagem de filme ou um produto famoso, você pode estar violando os direitos autorais de alguém. E é aí que a impressão 3D se torna um campo minado. Nem sempre é fácil saber onde termina a criatividade e começa a violação dos direitos autorais. O grande desafio é que as leis de direitos autorais foram feitas muito antes da impressão 3D existir. Então, elas não foram exatamente pensadas para lidar com essa nova realidade. E tem mais, essas disputas de direitos autorais estão começando a definir novas regras sobre o que pode ou não ser feito com a impressão 3D. Mas afinal, então, quem ganha e quem perde nessa história? Olha, ainda é difícil dizer, mas uma coisa é certa: essas decisões vão afetar todo mundo que usa ou pretende usar essa tecnologia, seja por diversão ou até mesmo para negócios. Agora vem a parte mais delicada dessa história toda. Até onde vai o seu direito de criar algo e quando ele começa a pisar no calo dos direitos autorais de alguém? Porque imagina o seguinte, você tem uma ideia brilhante para um objeto. Pode ser uma escultura, ou um acessório, ou até mesmo uma ferramenta qualquer. Você gasta horas no computador modelando, aperfeiçoando e finalmente você imprime ela. Parece simples, né? Você criou, então é seu. Mas e se essa sua criação for inspirada em algo que já existe? Por exemplo, um personagem de filme, um produto famoso ou até mesmo uma obra de arte famosa. Será que você ainda tem o direito sobre isso? Esse é o grande dilema. Onde termina a inspiração e começa a violação? Quando você imprime algo que se parece muito com um design protegido, mesmo que com pequenas mudanças, você pode estar cruzando uma linha tênue entre o que é legal e o que pode trazer problemas. E isso levanta questões importantes. Até que ponto a gente pode se inspirar nessas ideias e formas existentes para fazer algo novo pra gente? E será que copiar algo, mesmo que para uso pessoal, não é uma forma de desrespeitar o criador original? Ou será que na era digital a gente deveria ter mais liberdade para remixar e reinventar as coisas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários. O que eu sei é que, de um lado, a gente tem os criadores que defendem a liberdade criativa, ou seja, a ideia de que imprimir em 3D é uma forma de expressão e que as limitações legais só sufocam a inovação. Do outro lado, os detentores de direitos autorais argumentam que as suas criações precisam ser protegidas, porque sem isso, a própria ideia de propriedade intelectual perde o valor. Esse é o equilíbrio delicado que a gente está tentando encontrar. E a verdade é que a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Como eu já mencionei, as leis atuais foram feitas em um mundo sem impressão 3D e a tecnologia está avançando muito mais rápido do que a capacidade dos legisladores de acompanhar ela. Resultado, um terreno incerto onde cada caso acaba estabelecendo um novo precedente. Para te mostrar como essa questão dos direitos autorais na impressão 3D já está afetando a comunidade, vamos falar de um caso bem famoso? O caso Stormtrooper. Imagina que você é fã de Star Wars, e quem não é, né? E decide imprimir um capacete de Stormtrooper em 3D para enfeitar sua casa. Até aí parece inofensivo. Mas a Disney, que é agora a dona dos direitos autorais, né, sobre tudo que envolve Star Wars, não achou nada legal quando começou a ver réplicas
desses capacetes sendo vendidas online. E não demorou muito para que isso se transformasse em uma batalha legal bem chata. A Disney entrou com processos contra várias pessoas e pequenas empresas que estavam fabricando e vendendo réplicas não autorizadas dos capacetes. O argumento deles? Esses itens estavam violando os direitos autorais e as marcas registradas da empresa. E, como a Disney não brinca em serviço quando se trata de proteger as suas propriedades, o resultado foi uma série de ações judiciais que, em alguns casos, até forçaram os réus a pagar multas pesadas ou fechar os seus negócios. E esse caso é um exemplo perfeito de como grandes empresas estão começando a levar a sério a proteção de suas criações no mundo da impressão 3D. E, é claro, né, a Disney não está sozinha nessa. Isso porque outras empresas como a Lego e a Nintendo, por exemplo, também estão monitorando de perto o que está sendo impresso por aí e já tomaram medidas legais para proteger as suas marcas e produtos também. O caso do Stormtrooper deixa claro o quanto essa questão é séria. O que antes era visto como um hobby, agora está sendo vigiado de perto por empresas que querem proteger as suas criações. Com a impressão 3D se tornando cada vez mais popular, uma coisa é certa: as leis atuais estão ficando para trás. E por isso já começou a se falar na criação de novas leis específicas para a impressão 3D. Uma das propostas que está ganhando força é a criação de leis que regulam o compartilhamento e a venda de modelos 3D online. Essas leis poderiam exigir que os criadores de modelos obtivessem licenças ou pagassem royalties para usar designs protegidos. Por outro lado, também se discute a necessidade de proteger os pequenos criadores e hobbyistas, que muitas vezes acabam violando os direitos autorais sem nem perceber. Mas essa discussão não é simples. Se as leis forem muito rígidas, a gente pode ver uma desaceleração na inovação e na criatividade. Imagina ter que pedir permissão ou pagar taxa toda vez que você quiser imprimir algo na sua impressora 3D. Por outro lado, se não houver regulamentação, empresas e artistas podem começar a perder o controle sobre as suas criações, o que pode desencorajar o desenvolvimento de novos produtos e obras. E aí, qual que você acha que é o caminho certo? Regular para proteger ou deixar livre para inovar? A resposta não é fácil, mas uma coisa é certa: o que for decidido agora vai moldar o futuro dessa tecnologia incrível. E, depois de tudo que eu te mostrei até aqui, pode ser que você esteja aí preocupado, se perguntando: nossa, será que eu estou correndo risco só por imprimir algo para mim? Mas calma. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Apesar de toda essa conversa sobre direitos autorais e possíveis problemas legais, a verdade é que, na maioria dos casos, as grandes empresas que detêm esses direitos não estão de olho em todo mundo que imprime algo para uso pessoal. O que realmente chama a atenção dessas empresas é quando alguém começa a ganhar muito dinheiro com isso. Por exemplo, se você decide imprimir e vender dezenas ou até centenas de réplicas de um item que é protegido por direitos autorais, como o capacete do Stormtrooper, por exemplo. Aí sim você pode estar atraindo problemas para você. As grandes empresas estão atentas a essas situações porque, nesse caso, você estaria competindo diretamente com elas, tirando uma fatia do mercado e potencialmente prejudicando as vendas delas e também as suas marcas. Por outro lado, se você está imprimindo algo para uso pessoal, como um objeto decorativo para sua casa, ou até mesmo um presente para um amigo, ou até mesmo em quantidades muito pequenas, as chances de enfrentar algum problema são extremamente baixas. Isso porque eu acredito que a maioria das empresas não vai investir tempo e dinheiro para processar alguém que faz uma única cópia de um modelo 3D protegido e que não está comercializando ou ganhando rios de dinheiro com isso. Mas que fique claro que isso não significa que você deve ignorar os direitos autorais. Mas é importante saber que o foco das grandes empresas está na violação que realmente causa um impacto financeiro. Então, se você estiver usando a impressão 3D de forma consciente e responsável, especialmente para uso pessoal, a preocupação é mínima. No fim das contas, o que conta mesmo é o bom senso. Portanto, pode continuar criando aí com a sua impressora 3D sem grandes preocupações, desde que esteja ciente dos limites e use a sua criatividade de forma responsável. E falando em criatividade responsável, quando se trata de impressão 3D,
a escolha dos materiais e das impressoras 3D faz toda a diferença. E eu, aqui no canal, sempre busco o melhor para garantir resultados incríveis. Por isso, eu já uso há muito tempo os produtos da 3D Prime aqui no canal. Eles têm uma qualidade incrível e é por isso que eu tô sempre recomendando para você conhecer o site deles. Seja para quem está começando ou até mesmo para quem já é um pouco mais avançado. Você vai encontrar tudo o que você precisa para levar os seus projetos de impressão 3D para um próximo nível. Ó, acessa aí, dá uma passadinha de lá para conferir, vale a pena, eu te garanto. E pensando no futuro, fica uma dúvida no ar. Será que a impressão 3D vai continuar sendo a revolução que todos esperam? Ou as leis vão frear essa evolução toda? Eu quero muito saber o que você acha. Deixa o seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa, hein? Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais discussões como essa sobre tecnologia e legalidade, não esquece de deixar aquele like gostoso e de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, compartilhe as suas opiniões aí nos comentários que eu adoro saber o que você pensa sobre esses conteúdos polêmicos. E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!